Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como eu disse, a gente ia ter os nossos encontros síncronos mediante reuniões do Google Meet e para complementar, para continuar a matéria, a gente vai ter os nossos encontros assíncronos, que são essas videoaulas gravadas que eu vou disponibilizar para todo mundo. Tá? O tema da nossa aula de hoje, dando continuidade no nosso trabalho, é o relacionamento do direito com outras ciências afins. Eu disse na aula síncrona, na aula passada, que o direito ele entende as relações sociais e ele espelha essas relações sociais. Serve como uma estrutura. Para tanto, é imprescindível que o direito se relacione com outras ciências que também vão complementar esse estudo social que é feito pelo direito. Esse relacionamento entre o direito e as demais ciências é uma forma com que o direito possa entender essas representações e esses anseios dessa sociedade. A primeira ciência com a qual o direito se interrelaciona e se mescla é a filosofia. Tá? A filosofia, acho que todo mundo já conhece, já ouviu falar disso, ela é a ciência do saber. Etimologicamente, a origem da palavra filosofia é philos, que é amar, ter um grande carinho, com sofia, que é o conhecimento. Então, o filósofo é aquele amante do conhecimento. Com base nisso, a filosofia é o estudo pelo estudo. É o entendimento das situações, das circunstâncias da sociedade, do que levou a sociedade até lá, com o objetivo de agregar esse conhecimento. A filosofia do direito vem nessa mesma toada, vem nessa mesma participação. A ideia da filosofia do direito é entender como o direito surgiu, como ele se representa, qual é sua origem e o caminho pelo qual ele vai se dar ao longo do tempo e de acordo com a evolução dessa sociedade na qual ele está inserido. Para Miguel Reale Júnior, no que se refere propriamente à filosofia do direito, seria ela uma perquisição permanente e desinteressada das condições morais, lógicas e históricas do fenômeno jurídico e da ciência do direito. Então, a filosofia nada mais é do que um estudo, uma permanente busca do estudante, do filósofo do direito, pelo entendimento da ciência do direito, desses fenômenos jurídicos, para tentar entender o que aconteceu, o que está acontecendo e quais os rumos que esse fenômeno jurídico vai tomar a partir de então. Agora, se a filosofia busca entender o direito como uma abstração e como uma funcionalidade, como uma ciência propriamente dita, a ciência do direito, que é outra disciplina afim ao estudo do direito, ela busca entender como o direito, e não a sociedade, se relaciona durante o curso do tempo e espaço. A filosofia, ela entende a integração do direito com a sociedade. Enquanto isso, a ciência do direito entende o direito pelo direito e como ele se altera, não necessariamente focando esse estudo nas interações dele com os seres humanos que compõem aquela sociedade. É impossível estudar o direito de uma forma abstrata, de uma forma deslocada desse conceito de tempo e espaço. Enquanto que na filosofia do direito você tem um estudo teórico, um estudo abstrato, na ciência do direito você precisa da concretude. Enquanto a filosofia do direito estuda o direito de forma abstrata, mas essa relação dele, como ele se relaciona com a sociedade, a ciência do direito estuda o direito dessa forma mais concreta, dessa forma mais clara dentro do tempo e espaço. A teoria do direito, que é a terceira disciplina afim que a gente pode analisar, ela estuda o direito de forma abstrata. Esse direito, enquanto conceito, enquanto princípios, é o direito de uma forma totalmente deslocada e descolada, tanto da concretude da ciência do direito, e essa concretude se dá, entre outras coisas, com a lei positivada, quanto da própria sociedade, da evolução social. Então é o direito pelo direito. É a teoria pura do direito de Hans Kelsen, por exemplo. Quando a gente estuda a teoria do direito, a gente estuda aquela questão principiológica, as questões teóricas, aquilo que embasa o direito e que depois vai dar base, inclusive,
para a estrutura positivada do direito. Outra questão importante quando a gente estuda o direito são as relações sociais, tá? O homem primitivo ele não começa a sociedade, ele não dá início ao processo de socialização simplesmente porque, não sei, porque estava solitário, porque estava se sentindo meio depressivo, ou porque ele queria juntar alguém num boteco para tomar um chopp e bater papo filosófico. Não, a questão era sobrevivência. O objetivo desse agrupamento, ele é a melhor estruturação do próprio ser humano, não só enquanto ser social, mas enquanto ser. Existe um provérbio latino, primo vivere, deinde philosophari. Primeiro viver, depois filosofar. Nessa conjuntura, como Marx disse na sua teoria de materialismo histórico, o que a gente precisa entender é que essa sobrevivência, essa estruturação, essa necessidade de subsistência, ela faz parte intrinsecamente do ser humano, logo faz parte também intrinsecamente da construção do direito desse ser humano, desse grupo social. E aí é que entra a economia, os estudos de economia. O direito ele é fundado nessas relações do ser humano. E muitos dos conceitos de direito são baseados nas relações mercantis, nas relações comerciais, nas relações empresariais e trabalhistas. Então é necessário o entendimento, pelo menos mínimo e básico de economia, para que a gente possa entender o fundamento do direito. Para Marx, o direito então seria uma superestrutura ideológica fundada, prevista e condicionada por uma infraestrutura econômica. Com base nisso, nós temos uma estrutura de entendimento do direito que precisa, pelo menos, perpassar pela economia, para que a gente possa entender quais as relações comerciais, mercantis, trabalhistas, empresariais, as relações econômicas que dão origem ao direito. E aí nós temos aquela que talvez seja a mais imprescindível e importante ciência afim do direito, que é a sociologia do direito. Sociologia, ela se origina de uma mistura greco-latina entre logos, que é estudo, e sócio, que é a sociedade. Então a sociologia é o estudo da sociedade. A sociologia tem como principal meta o estudo da relação e das interações sociais entre um grupo de indivíduos. Se o direito é espelho dessa relação social, o estudo dessas relações sociais são parte essencial e imprescindível do estudo do direito. É virtualmente impossível deslocar ou descolar o estudo do direito do estudo da sociologia. Não dá para tentar entender o direito sem tentar entender as relações sociais que originam esse direito, que dão suporte a esse direito. A sociologia foi criada no século XVIII por Auguste Comte, que é o pai da sociologia. A ideia de Comte era justamente entender essas relações sociais, essas normas de conduta que são criadas, como eu falei para vocês na aula passada. Existe uma norma, uma hierarquia social que nem sempre é positivada, nem sempre é transformada em leis, mas que rege essas relações, essa estrutura social. Para entender essa estrutura social, é necessário entender sociologia. A sociologia é, então, base e prima, quase irmã, do direito. Não dá para entender o direito, que é, de fato, uma estrutura social, sem entender essa sociedade. Logo, sem entender a sociologia. Além dessas que são as principais e que têm, inclusive, disciplinas acadêmicas voltadas ao estudo dessas disciplinas afins, né, que são a filosofia, sociologia, teoria do direito, ciência do direito, economia, a gente também tem uma relação muito íntima entre o direito e outras ciências, outras disciplinas, que apesar de não terem um braço jurídico, digamos assim, do ponto de vista acadêmico, elas se interrelacionam de uma forma muito grande. Existem duas que se destacam muito nesse estudo, nessa inter-relação. A primeira delas é a linguística. A linguística é o estudo da linguagem, da forma como os seres humanos, os indivíduos daquele conjunto social
se interrelacionam através de contato, de mensagens. E aqui eu não falo de língua, eu não falo de fala, porque existem outras formas de linguagem que extrapolam língua, que extrapolam fala, que extrapolam signos, tá? Então, como a linguística ela é uma ciência que estuda esses componentes linguísticos, sociais, materiais, gramaticais, de uma forma geral, é interessante entender essa interrelação da linguística, da língua, da comunicação com o direito. O direito é comunicação, o direito é essencialmente uma forma de comunicação. Então, o entendimento desse direito enquanto língua, enquanto linguagem, enquanto uma forma de comunicação faz parte disso. E aí a gente entra em algumas especificações, né? É óbvio que o primeiro talvez seja o vocabulário. É muito comum a gente falar em um vocabulário próprio do direito, em uma especificidade da linguagem jurídica, tudo isso. Mas, para além disso, nós temos também a sociolinguística, esse componente que dá uma vazão, que dá uma proximidade do direito para com a sociedade. Além disso, dentro da linguística existe uma linha de pesquisa, uma linha de entendimento, que é a análise do discurso. A análise do discurso ela é essencialmente o entendimento dos discursos que são efetuados, dessa forma de comunicação. E o direito ele tem uma estrutura própria, e o entendimento desse direito, muitas vezes de forma truncada ou de forma limitada a alguns operadores, isso faz parte também desse estudo da análise do discurso. Então, a análise do discurso, a sociolinguística, esses elementos da linguística, eles são parte essencial do entendimento do direito. E para finalizar, a gente tem uma das disciplinas que, na minha concepção particular, e isso é muito particular meu, deixar bem claro, é talvez o componente mais importante, não só do direito, como da sociedade, que é a história. Com base nisso, eu tenho um entendimento muito claro que o direito, ele necessita da história, não só o direito, mas todas as disciplinas, mas para nós aqui especificamente, o direito necessita da história para que a gente entenda. A partir do momento em que você ingressa no direito, você começa a entender história simultaneamente. Não tem como você falar de lei sem entender o momento em que ela foi criada, sem entender o conceito. Não dá para falar da Constituição de 88 sem entender o momento histórico que nós vivíamos. Não dá para falar de legislação, não dá para falar de direito romano, de origem do direito, de princípios do direito, fontes do direito, sem entender história, antiguidade. Não dá para falar em jurisprudência como fonte do direito sem entender que isso é história do direito. Um povo que não conhece de onde veio não sabe para onde vai. Um povo que não conhece a sua história não constrói o seu futuro. Para a gente finalizar a aula, eu só gostaria de relembrar, frisar mais uma vez, que o direito ele é um espelho da sociedade. Ele é um reflexo da sociedade e, como tal, ele não pode ser desconectado dessa própria sociedade. E a sociedade, ela vem agrupada em diversos campos de estudos diferentes. Apesar da gente não falar aqui, o direito acaba se relacionando com simplesmente todos os espectros do conhecimento humano, em algum ponto ou outro. Então o direito, como espelho, como reflexo da sociedade, ele em algum momento se interrelaciona com todas as ciências, todos os campos de estudo humanos. Porque todo mundo, em todas as áreas do conhecimento, eles vão buscar o judiciário, vão buscar o direito para fazer valer os seus próprios direitos. Então, em algum momento, vai haver uma inter-relação desse estudo do direito com todas as outras ciências. Até logo para todo mundo, bons estudos, continuamos em frente. Obrigado.